Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005 dispõe sobre a língua brasileira de sinais Libras, regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, e no art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, decreta, capítulo e das disposições preliminares artigo. Primeiro, este decreto regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Artigo. Segundo, para os fins deste decreto, considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais Libras. Parágrafo único. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de 41 dB, ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Capítulo I da inclusão da Libras, como disciplina curricular. Artigo. Terceiro, a Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do Sistema Federal de Ensino e dos sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Primeiros, todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de pedagogia e o curso de educação especial são considerados cursos de formação de professores e profissionais da educação para o exercício do magistério. Segundo, a Libras constituir-se em disciplina curricular optativa nos demais cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de um ano da publicação deste decreto. Capítulo 3 da formação do professor de Libras e do instrutor de Libras. Artigo. 4º, a formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser realizada em nível superior, em curso de graduação de licenciatura plena, em letras, Libras ou em letras, Libras língua portuguesa como segunda língua. Parágrafo único. As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação previstos no caput. Artigo. 5º, a formação de docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental deve ser realizada em curso de pedagogia ou curso normal superior, em que Libras e língua portuguesa escrita tenham constituído línguas de instrução, viabilizando a formação bilíngue. Primeiro, admite-se como formação mínima de docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, a formação ofertada em nível médio na modalidade normal, que viabilizar a formação bilíngue, referida no caput. Segundo, as pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação previstos no caput. Artigo. 6º, a formação de instrutor de Libras, em nível médio, deve ser realizada por meio de cursos de educação profissional e cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior. E terceiro, os cursos de formação continuada promovidos por instituições credenciadas por secretarias de educação. Primeiro, a formação do instrutor de Libras pode ser realizada também por organizações da sociedade civil representativa da comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado por pelo menos uma das instituições referidas nos incisos I e terceiro. Segundo, as pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação previstos no caput. Artigo. 7º, nos próximos 10 anos, a partir da publicação deste decreto, caso não haja docente com título de pós-graduação ou de graduação em Libras para o ensino dessa disciplina em cursos de educação superior, ela poderá ser ministrada por profissionais que apresentem pelo menos um dos seguintes perfis: e professor de Libras, usuário dessa língua com curso de pós-graduação ou com formação superior e certificado de proficiência em Libras, obtido por meio de exame promovido pelo Ministério da Educação. E instrutor de Libras, usuário dessa língua com formação de nível médio e com certificado obtido por meio de exame de proficiência em Libras, promovido pelo Ministério da Educação. Terceiro, professor ouvinte bilíngue, Libras língua portuguesa, com pós-graduação ou formação superior e com certificado obtido por meio de exame de proficiência em Libras, promovido pelo Ministério da Educação. Primeiro, nos casos previstos nos incisos I e I, as pessoas surdas terão prioridade para ministrar a disciplina de Libras.
Segundo, a partir de um ano da publicação deste decreto, os sistemas e as instituições de ensino da educação básica e as de educação superior devem incluir o professor de Libras em seu quadro do magistério. Artigo 8º. O exame de proficiência em Libras, referido no art. 7º, deve avaliar a fluência no uso, o conhecimento e a competência para o ensino dessa língua. Primeiro, o exame de proficiência em Libras deve ser promovido, anualmente, pelo Ministério da Educação e instituições de educação superior por ele credenciadas para essa finalidade. Segundo, a certificação de proficiência em Libras habilitará o instrutor ou o professor para a função docente. Terceiro, o exame de proficiência em Libras deve ser realizado por banca examinadora de amplo conhecimento em Libras, constituída por docentes surdos e linguistas de instituições de educação superior. Artigo 9º. A partir da publicação deste decreto, as instituições de ensino médio que oferecem cursos de formação para o magistério na modalidade normal e as instituições de educação superior que oferecem cursos de fonoaudiologia ou de formação de professores devem incluir Libras como disciplina curricular, nos seguintes prazos e percentuais mínimos, e até 3 anos, em 20% dos cursos da instituição. E até 5 anos, em 60% dos cursos da instituição. Terceiro, até 7 anos, em 80% dos cursos da instituição. E 10 anos, em 100% dos cursos da instituição. Parágrafo único. O processo de inclusão da Libras como disciplina curricular deve iniciar-se nos cursos de educação especial, fonoaudiologia, pedagogia e letras, ampliando-se progressivamente para as demais licenciaturas. Artigo 10. As instituições de educação superior devem incluir a Libras como objeto de ensino, pesquisa e extensão nos cursos de formação de professores para a educação básica, nos cursos de fonoaudiologia e nos cursos de tradução e interpretação de Libras língua portuguesa. Artigo 11. O Ministério da Educação promoverá, a partir da publicação deste decreto, programas específicos para a criação de cursos de graduação e para a formação de professores surdos e ouvintes, para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, que viabilize a educação bilíngue, Libras língua portuguesa como segunda língua. E de licenciatura em letras, Libras ou em letras, Libras língua portuguesa, como segunda língua para surdos. Terceiro, de formação em tradução e interpretação de Libras língua portuguesa. Artigo 12. As instituições de educação superior, principalmente as que ofertam a cursos de educação especial, pedagogia e letras, devem viabilizar cursos de pós-graduação para a formação de professores para o ensino de Libras e sua interpretação, a partir de um ano da publicação deste decreto. Artigo 13. O ensino da modalidade escrita da língua portuguesa, como segunda língua para pessoas surdas, deve ser incluído como disciplina curricular nos cursos de formação de professores para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental, de nível médio e superior, bem como nos cursos de licenciatura em letras com habilitação em língua portuguesa. Parágrafo único. O tema sobre a modalidade escrita da língua portuguesa para surdos deve ser incluído como conteúdo nos cursos de fonoaudiologia. Capítulo IV do uso e da difusão da Libras e da língua portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação. Artigo 14. As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil até a superior. Primeiro, para garantir o atendimento educacional especializado e o acesso previsto no caput, as instituições federais de ensino devem e promover cursos de formação de professores para a. O ensino e uso da Libras. B. A tradução e interpretação de Libras língua portuguesa. E C. O ensino da língua portuguesa, como segunda língua para pessoas surdas. E ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da Libras e também da língua portuguesa, como segunda língua para alunos surdos. Terceiro, prover as escolas com a. Professor de Libras ou instrutor de Libras. B. Tradutor e intérprete de Libras língua portuguesa. C. Professor para o ensino de língua portuguesa como segunda língua para pessoas surdas. E D. Professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade linguística manifestada pelos alunos surdos. E garantir o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos surdos, desde a educação infantil, nas salas de aula e, também, em salas de recursos, em turno contrário ao da escolarização. V. Apoiar, na comunidade escolar, o uso e a difusão de Libras entre professores, alunos, funcionários, direção da escola e familiares, inclusive por meio da oferta de cursos. V. Adotar mecanismos de avaliação coerentes com o aprendizado de segunda língua, na correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a singularidade linguística manifestada no aspecto formal da língua portuguesa.
Sétimo, desenvolver e adotar mecanismos alternativos para a avaliação de conhecimentos expressos em Libras, desde que devidamente registrados em vídeo ou em outros meios eletrônicos e tecnológicos. Oitavo, disponibilizar equipamentos, acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a educação de alunos surdos ou com deficiência auditiva. Segundo, o professor da educação básica, bilíngue, aprovado em exame de proficiência em tradução e interpretação de Libras língua portuguesa, pode exercer a função de tradutor e intérprete de Libras língua portuguesa, cuja função é distinta da função de professor docente. Terceiro, as instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e do Distrito Federal buscarão implementar as medidas referidas nesse artigo como meio de assegurar atendimento educacional especializado aos alunos surdos ou com deficiência auditiva. Artigo 15. Para complementar o currículo da Base Nacional Comum, o ensino de Libras e o ensino da modalidade escrita da língua portuguesa, como segunda língua para alunos surdos, devem ser ministrados em uma perspectiva dialógica, funcional e instrumental, como, e atividades ou complementação curricular específica na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. E áreas de conhecimento, como disciplinas curriculares, nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior. Artigo 16. A modalidade oral da língua portuguesa, na educação básica, deve ser ofertada aos alunos surdos ou com deficiência auditiva, preferencialmente em turno distinto ao da escolarização, por meio de ações integradas entre as áreas da saúde e da educação, resguardado o direito de opção da família ou do próprio aluno por essa modalidade. Parágrafo único. A definição de espaço para o desenvolvimento da modalidade oral da língua portuguesa e a definição dos profissionais de fonoaudiologia para a atuação com alunos da educação básica são de competência dos órgãos que possuam estas atribuições nas unidades federadas. Capítulo V da formação do tradutor e intérprete de Libras língua portuguesa art. 17. A formação do tradutor e intérprete de Libras língua portuguesa deve efetivar-se por meio de curso superior de tradução e interpretação, com habilitação em Libras língua portuguesa. Artigo 18. Nos próximos 10 anos, a partir da publicação deste decreto, a formação de tradutor e intérprete de Libras língua portuguesa, em nível médio, deve ser realizada por meio de cursos de educação profissional e cursos de extensão universitária. E terceiros cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por secretarias de educação. Parágrafo único. A formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada por organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado por uma das instituições referidas no inciso 3º. Artigo 19. Nos próximos 10 anos, a partir da publicação deste decreto, caso não haja pessoas com a titulação exigida para o exercício da tradução e interpretação de Libras língua portuguesa, as instituições federais de ensino devem incluir, em seus quadros, profissionais com o seguinte perfil, e profissional ouvinte, de nível superior, com competência e fluência em Libras para realizar a interpretação das duas línguas, de maneira simultânea e consecutiva, e com aprovação em exame de proficiência, promovido pelo Ministério da Educação, para a atuação em instituições de ensino médio e de educação superior. E o profissional ouvinte, de nível médio, com competência e fluência em Libras para realizar a interpretação das duas línguas, de maneira simultânea e consecutiva, e com aprovação em exame de proficiência, promovido pelo Ministério da Educação, para a atuação no ensino fundamental. Terceiro, profissional surdo, com competência para realizar a interpretação de línguas de sinais de outros países para Libras, para a atuação em cursos e eventos. Parágrafo único. As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e do Distrito Federal buscarão implementar as medidas referidas nesse artigo como meio de assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação. Artigo 20. Nos próximos 10 anos, a partir da publicação deste decreto, o Ministério da Educação ou instituições de ensino superior por ele credenciadas para essa finalidade promoverão, anualmente, Exame Nacional de Proficiência em Tradução e Interpretação de Libras língua portuguesa. Parágrafo único. O exame de proficiência em tradução e interpretação de Libras língua portuguesa deve ser realizado por banca examinadora de amplo conhecimento dessa função, constituída por docentes surdos, linguistas e tradutores e intérpretes de Libras de instituições de educação superior. Artigo 21. A partir de um ano da publicação deste decreto, as instituições federais de ensino da educação básica e da educação superior devem incluir, em seus quadros, em todos os níveis, etapas e modalidades, o tradutor e intérprete de Libras língua portuguesa, para viabilizar o acesso à comunicação, à informação e à educação de alunos surdos.
Primeiro, o profissional a que se refere o caput atuará, e nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino, e nas salas de aula para viabilizar o acesso dos alunos aos conhecimentos e conteúdos curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas. E terceiro, no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades fim da instituição de ensino. Segundo, as instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e do Distrito Federal buscarão implementar as medidas referidas nesse artigo como meio de assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação. Capítulo Vida Garantia do Direito à Educação das Pessoas Surdas ou com Deficiência Auditiva. Artigo 22. As instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva, por meio da organização de escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. E escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade linguística dos alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e intérpretes de Libras língua portuguesa. Primeiro são denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em que a Libras e a modalidade escrita da língua portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo. Segundo, os alunos têm o direito à escolarização em um turno diferenciado ao do atendimento educacional especializado para o desenvolvimento de complementação curricular, com a utilização de equipamentos e tecnologias de informação. Terceiro, as mudanças decorrentes da implementação dos incisos I implicam a formalização, pelos pais e pelos próprios alunos, de sua opção ou preferência pela educação seu uso de Libras. Quarto, o disposto no segundo deste artigo deve ser garantido também para os alunos não usuários da Libras. Artigo 23. As instituições federais de ensino, de educação básica e superior, devem proporcionar aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de Libras língua portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à informação e à educação. Primeiro, deve ser proporcionado aos professores acesso à literatura e informações sobre a especificidade linguística do aluno surdo. Segundo, as instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e do Distrito Federal buscarão implementar as medidas referidas nesse artigo como meio de assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação. Artigo 24. A programação visual dos cursos de nível médio e superior, preferencialmente os de formação de professores, na modalidade de educação à distância, deve dispor de sistemas de acesso à informação como janela com tradutor e intérprete de Libras língua portuguesa e subtitulação por meio do sistema de legenda oculta, de modo a reproduzir as mensagens veiculadas às pessoas surdas, conforme prevê o Decreto número 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Capítulo 7 da Garantia do Direito à Saúde das Pessoas Surdas ou com Deficiência Auditiva. Artigo 25. A partir de um ano da publicação deste decreto, o Sistema Único de Saúde SUS e as empresas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos de assistência à saúde, na perspectiva da inclusão plena das pessoas surdas ou com deficiência auditiva em todas as esferas da vida social, devem garantir, prioritariamente aos alunos matriculados nas redes de ensino da educação básica, atenção integral à sua saúde, nos diversos níveis de complexidade e especialidades médicas, efetivando ações de prevenção e desenvolvimento de programas de saúde auditiva e tratamento clínico e atendimento especializado, respeitando as especificidades de cada caso. Terceira, realização de diagnóstico, atendimento precoce e do encaminhamento para a área de educação. IV seleção, adaptação e fornecimento de prótese auditiva ou aparelho de amplificação sonora, quando indicado. V acompanhamento médico e fonoaudiológico e terapia fonoaudiológica. V atendimento em reabilitação por equipe multiprofissional. Sétimo, atendimento fonoaudiológico às crianças, adolescentes e jovens matriculados na educação básica, por meio de ações integradas com a área da educação, de acordo com as necessidades terapêuticas do aluno. Oitava, orientações à família sobre as implicações da surdez e sobre a importância para a criança com perda auditiva ter, desde seu nascimento, acesso a Libras e à língua portuguesa. ICS atendimento às pessoas surdas ou com deficiência auditiva na rede de serviços do SUS e das empresas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos de assistência à saúde, por profissionais capacitados para o uso de Libras ou para sua tradução e interpretação. IX apoio à capacitação e formação de profissionais da rede de serviços do SUS para o uso de Libras e sua tradução e interpretação.
Primeiro, o disposto neste artigo deve ser garantido também para os alunos surdos ou com deficiência auditiva não usuários da Libras. Segundo o poder público, os órgãos da administração pública estadual, municipal, do Distrito Federal e as empresas privadas que detêm a autorização, concessão ou permissão de serviços públicos de assistência à saúde buscarão implementar as medidas referidas no art. 3º da Lei nº 10.436, de 2002, como meio de assegurar, prioritariamente, aos alunos surdos ou com deficiência auditiva matriculados nas redes de ensino da educação básica, atenção integral à sua saúde, nos diversos níveis de complexidade e especialidades médicas. Capítulo 8º do papel do poder público e das empresas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos, no apoio ao uso e difusão da Libras. Artigo 26. O poder público, as empresas concessionárias de serviços públicos e os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, deverão garantir às pessoas surdas ou com deficiência auditiva o seu efetivo e amplo atendimento, por meio do uso e da difusão da Libras e da tradução e da interpretação de Libras língua portuguesa. Redação dada pelo Decreto nº 9.656, de 2018, primeiro para garantir a difusão da Libras, as instituições de que trata o caput deverão dispor, no mínimo, 5% de servidores, funcionários ou empregados com capacitação básica em Libras. Redação dada pelo Decreto nº 9.656, de 2018, segundo para garantir o efetivo e amplo atendimento das pessoas surdas ou com deficiência auditiva, o poder público, as empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos e os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, poderão utilizar intérpretes contratados especificamente para essa função ou central de intermediação de comunicação que garanta a oferta de atendimento presencial ou remoto, com intermediação por meio de recursos de videoconferência online e webchat, a pessoa surda ou com deficiência auditiva. Redação dada pelo Decreto nº 9.656, de 2018, terceiro o poder público, os órgãos da administração pública estadual, municipal e distrital e as empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos buscarão implementar as medidas referidas nesse artigo como meio de assegurar às pessoas surdas ou com deficiência auditiva o efetivo e amplo atendimento previsto no caput. Incluído pelo Decreto nº 9.656, de 2018, artigo 27. No âmbito da administração pública federal, direta e indireta, e das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos federais, o atendimento prestado conforme o disposto no 2º do art. 26 estará sujeito a padrões de controle de atendimento e de avaliação da satisfação do usuário dos serviços públicos, sob a coordenação da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em conformidade com o disposto no Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017. Redação dada pelo Decreto nº 9.656, de 2018, primeiro os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, e as empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos federais deverão publicar em seus sítios eletrônicos, inclusive em formato de vídeo em Libras, e em suas cartas de serviço as formas de atendimento disponibilizadas para as pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Incluído pelo Decreto nº 9.656, de 2018, segundo caberá à administração pública no âmbito estadual, municipal e distrital disciplinar, em regulamento próprio, os padrões de controle de atendimento e de avaliação da satisfação do usuário dos serviços públicos referidos no caput. Incluído pelo Decreto nº 9.656, de 2018, capítulo X das disposições finais artigo 28. Os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, devem incluir em seus orçamentos anuais e plurianuais dotações destinadas a viabilizar ações previstas neste decreto, prioritariamente as relativas à formação, capacitação e qualificação de professores, servidores e empregados para o uso e difusão da Libras e a realização da tradução e interpretação de Libras língua portuguesa, a partir de um ano da publicação deste decreto. Artigo 29. O Distrito Federal, os estados e os municípios, no âmbito de suas competências, definirão os instrumentos para a efetiva implantação e o controle do uso e difusão de Libras e de sua tradução e interpretação, referidos nos dispositivos deste decreto. Artigo 30. Os órgãos da administração pública estadual, municipal e do Distrito Federal, direta e indireta, viabilizarão as ações previstas neste decreto com dotações específicas em seus orçamentos anuais e plurianuais, prioritariamente as relativas à formação, capacitação e qualificação de professores, servidores e empregados para o uso e difusão da Libras e a realização da tradução e interpretação de Libras língua portuguesa, a partir de um ano da publicação deste decreto. Artigo 31.
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 22 de dezembro de 2005. 184º da Independência e 117º da República. Luiz Inácio Lula da Silva Fernando Haddad. Este texto não substituiu o publicado no DOU de 23 de dezembro de 2005.